Olá, irmãos. Olá mais uma vez. Vamos então, agora da parte da tarde, terminar o nosso estudo do caminho do santuário. Mas antes de começarmos, faço uma pergunta. Até aqui, alguma dúvida? Algum esclarecimento? Algum comentário em relação ao que nós já vimos? Ou está tudo ok? Sim? É porque agora vamos à parte mais difícil. Está bem? Agora vamos estudar a parte mais difícil. Irmãos, o que nós vamos estudar sobre o lugar santíssimo, na minha opinião, não é apenas a parte mais difícil, mas também a parte mais importante do caminho do santuário. Está bem? Porque nós vamos falar de nada mais, nada menos de obediência. Ok? E isto é um tema um pouco confuso, ok? Se nós podemos ou não obedecer ao Senhor. E eu quero pedir a vossa paciência, porque eu posso só dizer algumas coisas que podem parecer confusas ao início, mas no final as peças vão se encaixar, pode ser? No entanto, no final, se houver alguma dúvida, eu tentarei esclarecer, não há problema nenhum. Então, o lugar santíssimo e a justiça de Cristo. Nós já estamos a percorrer aqui este caminho espiritual do santuário, que está representado e estava representado desde lá do deserto há mais de 3.000 anos atrás. E nós não estamos a falar de escatologia adventista, que é baseada no santuário celestial, ok? Isso seria um outro tema que nós iríamos falar. Nós estamos a falar do símbolo espiritual do santuário. É isso que nós estamos a estudar. O que é que significa espiritualmente para mim hoje? E nós já vimos, eu vou resumir muito rapidamente, já vimos os dois problemas. Deus tem a solução para os nossos problemas, sim ou não? Deus tem a solução. Se nós quisermos, Deus tem a solução. E aliás, nós de manhã vimos, ontem e hoje de manhã, nós vimos que a justificação é a mesma coisa que o perdão, que é pela fé e corresponde à justiça imputada. E vocês vão ver que este padrão se continua por todo o caminho do santuário. Vimos que a santificação corresponde à transformação, também é pela fé e corresponde à justiça comunicada. Entendem porquê que é pela fé? Porque as nossas ações não perdoam os nossos pecados, nem nos transformam. As nossas ações só permitem que o Senhor faça essa obra em nós. Nós, pela fé, temos que aceitar. Nós, pela fé, buscamos o Senhor pelo perdão. Nós, pela fé, buscamos o Senhor para a transformação. Agora, o que é que vocês acharam dos 4 hábitos diários da santificação hoje de manhã? Acham que é importante nós sabermos isto? Sabemos que é a partir disto que o Senhor pode influenciar, transformar a nossa vida? Só que o pátio e o lugar santo têm um objetivo final, que é preparar as pessoas para entrarem espiritualmente no lugar santíssimo. Ok? Então nós vamos aqui concluir o nosso estudo daquilo que acho que já ouviram falar da justiça de Cristo. Muitas vezes nós confundimos o que é a justiça de Cristo. Eu vou ser sincero, eu ouvia por vezes alguns pastores e pregadores falarem sobre a justificação pela fé, sobre a justiça de Cristo, e eu achava que era a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. É verdade que a justificação pela fé faz parte da justiça de Cristo, mas não é. Ora, reparem nesta citação. As preciosas gemas da verdade, há muito perdidas de vista, devem agora ser restituídas aos filhos de Deus. Os temas da justificação pela fé e da justiça de Cristo devem ser apresentados. Então, estes são temas muito importantes para nós hoje. E se nós olharmos para o santuário, nós conseguimos entender a totalidade da justiça de Cristo e a importância que ela pode ter para a nossa vida. Ora, o que é que nos falta? Quantos objetos nos faltam? A Arca da Aliança, muito bem. O que é que tinha dentro da Arca da Aliança? Qual é o principal objeto dentro da Arca da Aliança? Era o local onde era guardado os 10 mandamentos. Ora, eu tinha-vos dito e tenho andado a dizer que tudo no santuário representa a Cristo. Como é que nós temos Cristo representado aqui? Reparem o que diz em Gálatas 3,18. Que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, o que é? A lei.
Então a lei também é uma representação de Cristo, sim ou não? A lei é uma representação do caráter de Deus. É uma representação do caráter de Cristo. Está ele representado? Claro que está. Mas qual é a ligação connosco? O que é para nós espiritualmente tem a ver a lei? Se queres, porém, palavras de Cristo, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Sabem que, embora isto não seja uma doutrina bíblica, que não está na Bíblia, existe na herança judaica de que a porta de entrada ao santuário era a porta do caminho, já vos falei disso na sexta-feira. A porta de entrada ao lugar santo era a porta da verdade e a porta de entrada no lugar santíssimo era a porta da vida. E reparem que é exatamente o termo que Cristo usa. Se queres entrar onde? Se queres entrar na vida, ou seja, se queres entrar no lugar santíssimo, lá tem um objetivo. Qual é esse objetivo? A obediência. Então nós vamos falar da obediência como parte da justiça de Cristo. E para isso nós temos que entender bem o que é que quer dizer justiça de Cristo. Nós temos um problema na nossa língua, não sei se vocês sabem disso. Já ouviram falar do William Tyndale? Já ouviram falar? William Tyndale foi um reformador inglês. E ele não foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês, mas foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês a partir da língua original. O Wycliffe já tinha traduzido um século e meio antes para o inglês a Bíblia, mas foi a partir da Vulgata, está bem? Enquanto o Tyndale pegou nos textos originais em hebraico e em grego e traduziu a Bíblia a partir daí. E mais tarde, o rei James, que fez a versão que é muito conhecida, que é King James, 80% da King James é a tradução do Tyndale, ok? A King James foi traduzida por um grupo de pessoas, mas 80% foi aproveitado do que estava no Tyndale. Então, o Tyndale deu uma contribuição muito grande para a tradução da Bíblia em inglês e fez uma coisa incrível, que é, ele pegou no conceito bíblico da justiça de Cristo e ele quis traduzir para o inglês, só que ele não encontrou nenhuma palavra em inglês que correspondesse ao conceito bíblico. Então sabem o que é que ele fez? Ele inventou uma palavra nova no inglês. Se aqui alguém sabe inglês, é uma palavra difícil de dizer, é righteousness. Já ouviram falar esta palavra? Esta palavra foi inventada pelo Tyndale para reproduzir aquilo que era o conceito bíblico da justiça de Cristo. Só que o João Ferreira de Almeida, quando traduziu, também não encontrou nenhuma palavra em português. Então que palavra é que ele usou? Usou a palavra justiça. Mas a palavra righteousness é muito mais acertada daquilo que é o significado original. Righteousness quer dizer, basicamente, fazer o que é certo. Ok? Nós, justiça, quando falamos de justiça, o que é que nós pensamos, muitas vezes? Pensamos no tribunal, certo? Mas não é isso o sentido da palavra justiça de Cristo no seu original. O sentido é fazer o que é justo, o que é certo. Perceberam? Então vamos tentar ver esta perspectiva pela Bíblia. Reparem o que é que diz. Bem-aventurados os que observam o que é? O direito, que praticam a justiça em todos os tempos. Então o que é que o texto está a dizer? Que a justiça é algo que é o que é? Que é praticada. É algo que se faz. Estão a perceber? Tem a ver com aquilo que se faz. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é o que é? É justo. Assim como ele é justo. Em inglês isso seria righteousness. Em português é justiça. E muitas vezes a palavra justiça dificulta o nosso pensamento a entender o significado do que está aqui em causa. Está bem? Estão a perceber? Sim? Então vamos continuar. O que é que quer dizer a justiça, então, da justiça de Cristo que fala a Bíblia? Diz o seguinte. Quando eu disser ao justo que certamente viverá e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, então já temos aqui uma pista. É que esta justiça existe a nossa e existe a de Deus. Perceberam? Sim ou não? Ok. Se eu confiar na minha justiça, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o que é errado. Vou praticar iniquidade, vou pecar. Nenhuma das suas obras de justiça será lembrada, mas na sua iniquidade que praticou nessa morrerá. Quando o justo se apartar da sua justiça, praticando a iniquidade, morrerá nela.
Então nós, quando praticamos a nossa justiça, apartámos-nos da justiça de quem? Da justiça de Deus. Então é algo que se pratica, existe a nossa e existe a de Deus. Muito bem. Então vamos terminar em Ezequiel 18, que diz: contudo dizes, porque não levará o filho a iniquidade do pai. Ora, se o filho proceder com retidão e justiça, e guardar todos os meus estatutos, e os cumprir, certamente viverá. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Então o que é a justiça? A justiça é guardar os estatutos de Deus. A justiça é obedecer. Perceberam? O conceito de justiça de Cristo é um conceito de obediência. A justiça é fazer o que é certo, ou seja, obedecer. Isto quer dizer que quando a Bíblia fala de justiça de Cristo, qual é o sinónimo? É a obediência de Cristo. Aquilo que nós precisamos é o que é? A justiça de Cristo. Ou seja, o que é que nós precisamos? Da obediência de Cristo. Perceberam assim ou não? Agora, muitas vezes existem pregadores que dizem assim, muito bem, nós precisamos da obediência de Cristo, do exemplo que ele fez no passado, daquilo que ele fez no passado. Não é isso que o texto nos está a dizer. Nós precisamos da obediência de Cristo hoje, na nossa vida. E vamos tentar perceber o que é que isto quer dizer e porque que a Bíblia fala em obediência. E qual é a diferença entre onde é que está? A justiça nossa e a justiça de Cristo. Porque este texto está a dizer que a nossa justiça, ou seja, a nossa... Exatamente. O que é a justiça? É a obediência. Então a nossa obediência leva-nos aonde? À prática da iniquidade. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Ou não estão a perceber? A minha obediência leva-me à prática da iniquidade. É o que o texto está a dizer. E muitas vezes nós achamos, eu tenho de obedecer. Mas a nossa obediência não nos leva a lado nenhum, irmãos. Nós temos que aprender exatamente o que é que isto quer dizer. Então vamos lá. Vamos ver então o que é entrar no lugar santíssimo, o que é que isto tem a ver com a obediência. Muitas vezes podem botar, mas Ruben, o que é isso de entrar no lugar santíssimo? Nós não podemos entrar no lugar santíssimo. Só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. Mas o que é que a Bíblia nos diz? Ora, reparem em Hebreus 10, o que é que nos diz? Tendo, pois, irmãs, intrepidez para entrar onde? No lugar santíssimo. Paulo está-nos a dizer literalmente, irmãos, temos de entrar no lugar santíssimo. Não por nós próprios, mas pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. O que é que Paulo está a dizer? Está a dizer que nós temos que entrar espiritualmente no lugar santíssimo. E que isso faz parte de um caminho. Irmãos, o caminho do santuário não está completo enquanto eu não entrar no lugar santíssimo. Enquanto eu não entender isto, não termina o caminho do santuário. Ora, estando estas coisas assim preparadas, também em Hebreus, a todo o tempo entraram os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os seus serviços. O que é o primeiro tabernáculo, sabem? O primeiro tabernáculo aqui está-se a referir ao primeiro compartimento da tenda, que era onde? O lugar santo, onde eles entravam quando? Todos os dias. Agora reparem. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Então o segundo compartimento, que é o lugar... Então o texto está a falar de quê? Lugar santíssimo. E diz, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. O que é que isto quer dizer? O caminho do santuário não está completo sem entrarmos aonde? No lugar santíssimo.
Temos também Hebreus 6, é o último sobre este assunto, o qual temos como âncora na alma segura e firme, que penetra até o interior do véu, ou seja, no lugar santíssimo, onde Jesus aguarda por cada um de nós. Isto resume-se mais facilmente aqui na história da redenção, temos este texto. Os que rejeitaram a primeira mensagem não podiam ser beneficiados pela segunda, está a falar das mensagens angélicas, nem o foram pelo clamor da meia-noite, que devia prepará-los a entrarem onde? E com quem? A entrarem com Jesus pela fé. Onde? No lugar santíssimo do santuário celestial. E pela rejeição das primeiras duas mensagens, ficaram com o entendimento tão enternecido que não podiam ver qualquer luz na mensagem do terceiro anjo, que mostra o caminho para o lugar santíssimo. A mensagem do terceiro anjo mostra o caminho para o lugar santíssimo. Hoje vamos falar exatamente disso. A mensagem do terceiro anjo é exatamente a mensagem da justiça de Cristo. Vamos então entender o que é que isto significa. Podemos nós ou não obedecer à palavra de Deus? Nós não podemos, mas Cristo tem nós sim. Então vamos abrir a Bíblia. Vamos a Mateus 19. E vamos fazer um estudo bíblico, pode ser? Mateus 19. Mateus 19 é uma parábola. Qual é esta parábola, sabem? Mateus 19, 16 a 26. Temos aqui a parábola do jovem rico, tá? Sabiam que a parábola do jovem rico é a mesma parábola da igreja de Laodiceia? Sabiam que o jovem rico e a igreja de Laodiceia são a mesma coisa? Por isso, a parábola do jovem rico aplica-se a nós hoje, que nós somos o jovem rico. A igreja da Laodiceia também era o quê? Rica e não precisava de nada, certo? Então nós vamos olhar para esta parábola de uma perspectiva um bocadinho diferente. Porque normalmente quando falamos da parábola do jovem rico, nós focamos o facto de ele ser o quê? Rico, não queria abdicar da sua riqueza e foi embora e perdeu as bênçãos, certo? É isso que nós falamos. Mas o foco desta parábola não é o facto de ele ser rico. Sabiam que o foco não é esse? E por isso nós vamos colocar de lado o facto de ele ser rico e vamos ver sobre o que é esta parábola. Pode ser? Então vamos abrir. Logo no versículo 16 diz o seguinte. Ora, aproximando-se dele um homem e lhe perguntou, Mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Qual foi a pergunta que ele fez? Como é que eu posso ser salvo? Certo? Mas não foi isso que ele perguntou. Reparem bem o que é que ele perguntou. Não. Exatamente, o Samuel disse bem. O que é que ele disse? Que bem eu posso fazer para ser salvo? O que é que ele acreditava, este jovem? Era salvo. Muito bem, é isso mesmo. Então a pergunta dele tem algo implicado. Implica que ele acreditava que as pessoas eram salvas pelas obras. E isto é o ponto em foco nesta, porque esta é a pergunta dele, certo? Ele não perguntou o que é que eu posso fazer para ser salvo? Perguntou ou não perguntou? Então é isso que nós vamos focar, ok? A salvação e como é que eu sou salvo. Que é isto que Jesus vai responder. O facto de ele ser rico é importante, mas não é o foco de hoje, tá? Então reparem bem. O jovem vai ter com Cristo e diz, o que é que eu faço de bem para ser salvo? E a resposta de Cristo é incrível. Reparem qual é a resposta de Cristo. A resposta de Cristo é, no versículo 17, porque perguntas a respeito do que é bom só há um, mas, então ele diz, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele respondeu à letra ou não? Agora quero fazer a pergunta. Nós acreditamos nisto? Nós acreditamos que somos salvos pela obediência à lei? Isto é confusão de 1878. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Mas Cristo disse literalmente ou não disse que para ser salvo tinha que guardar os mandamentos de Deus? Mas nós não acreditamos nisso. E agora? Temos aqui um problema, não temos? Vamos desenrolar este problema? Então vamos lá. Pergunta do jovem. O que é que eu faço para ser salvo? Resposta de Cristo. Guarda a lei.
O jovem ficou um bocado surpreendido no versículo 18 e diz, mas como é? Mas quais? E Jesus começa a citar. O que é que ele está a citar? 10 mandamentos. Está ou não está? Não há dúvidas nenhumas. Cristo estava a falar dos 10 mandamentos. Muito bem, a conversa continua. Versículo 20. Mas eu faço isso tudo. O que é que me falta ainda? Então Jesus lhe disse, quer ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, traz tesouros do céu e vem e segue-me. Versículo 22. O jovem, ao ouvir estas palavras, saiu triste porque possuía muitas propriedades. E então tem as palavras de Cristo, famosas no versículo 23 e no versículo 24. Mas agora, a parábola não termina, ou seja, a resposta ainda não está dada. Porquê? Porque os discípulos vêm ter com Cristo e dizem assim, espera lá, nós estamos um bocado confusos. E o que é que eles dizem a Cristo? Fazem uma nova pergunta. Diz o seguinte no versículo 25. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiravam-se muito e disseram, quem poderá então salvar-se? E nós temos um problema grande neste versículo. Sabem qual é o problema? É que nem todas as traduções dizem o que eles perguntaram. Eu vou ler a minha tradução. Diz assim, eles perguntam, quem poderá então salvar-se? A vossa tradução diz o quê? Muito bem. Sabem o que é que eles perguntaram na realidade? Exatamente, eles fizeram a mesma pergunta de quem? Do jovem rico. Sabem porquê? Porque os discípulos também acreditavam na salvação pelas... Então nós temos duas vezes repetida a mesma pergunta. E Jesus vai responder novamente. Mas agora Jesus não vai dizer, guarda os mandamentos de Deus. O que é que Jesus vai dizer? Vai dizer, olha para eles e diz, para os homens isso é impossível. Agora, eu vou dizer isto, está bem? Não levem a mal o que eu vou dizer. Jesus disse assim, se vocês pudessem guardar a lei, seriam salvos para guardar a lei. Mas isso é impossível. Se alguém conseguisse, desde que nascer até morrer, guardar a lei perfeitamente, seria salvo ou não seria? Seria. Mas isso é impossível. E agora quero-vos dizer aqui uma coisa, não fiquem chateados comigo, porque eu já vou explicar. É impossível ao homem guardar a lei. Mas tudo é possível àquele que crê. Amém, irmã. Ainda bem que o versículo não terminou. Reparem o que é que o versículo continua e diz. Isso aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. E se nós entendemos isto, nós vamos entender o que é a justiça de Cristo. Porque Cristo está a tentar ensinar aqueles homens que, apesar de a Bíblia nos ordenar para obedecer à palavra de Deus, para obedecer à lei, isso a nós é impossível. Assim como a nós é impossível perdoar os nossos pecados, assim como a nós é impossível transformar o nosso caráter, também nos é impossível obedecer plenamente à lei de Deus. Mas então qual é a solução? Qual é a solução para todas as coisas que nós estamos a ver? É isso mesmo. Vamos continuar então. A nossa justiça é a nossa... Lembram-se do sinónimo? Qual é o sinónimo de justiça? Ainda estão comigo? A nossa obediência. Agora peguem neste conceito e apliquem aos versículos que vamos ler a seguir, pode ser? Quando diz justiça, o que é que nós vamos ler? Obediência. Então reparem bem. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas obediências como trapo da imundícia. Sabiam que é isso que diz o texto? É isso que diz o texto. Os meus esforços pessoais por obediência, eles são o quê? Sabem o que é trapo de imundícia? Era o pano que as mulheres usavam numa época do mês. Isso era um trapo de imundícia. Porquê é que a Bíblia usa este exemplo? Porque o trapo de imundícia era sangue humano. O sangue humano pode fazer alguma coisa? Qual é o que pode fazer? Era o sangue de Cristo.
Percebem? Então não é pelo nosso sangue, é pelo sangue de Cristo. Não é pela nossa obediência, é pela obediência de Cristo. Reparem, todas as nossas justiças, só como Trápano disse, o que é que isso quer dizer? Tudo o que fazemos por nós mesmos está contaminado pelo pecado. Mesmo as coisas que nós fazemos com a nossa maior das boas intenções, mesmo todos os esforços que nós fazemos para guardar a lei. O apóstolo Paulo entendia isso, por isso é que ele diz, em mim não habita bem algum. Mas existe uma solução. O apóstolo Paulo fala da solução como sendo o mistério do Evangelho. Já ouviram falar do mistério do Evangelho? Sabiam que o Evangelho tem um mistério? O mistério do Evangelho é muito interessante, porque diz assim, um mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Quem são os santos? São aqueles que passam por onde? Pelo lugar santíssimo. E que estão prontos para ir para onde? Desculpem, são aqueles que passam para o lugar... Foi para ver se vocês estavam atentos. São os que passam para o lugar santo e vão para o lugar santíssimo. Agora reparem. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério nos gentios, que é o quê? Cristo em vós, a esperança da glória. Nós podíamos estudar o que é que a glória quer dizer, mas na primeira mensagem angélica o que é que diz? Temei a Deus e dar glória. E isso é o Evangelho Eterno. Sabiam que isso é o Evangelho Eterno? O que é que quer dizer temer a Deus e dar glória? Temer a Deus é ter medo de Deus, dar glória e cantar. É isso? Não. A Bíblia diz o seguinte, a glória do rei está nos seus súbditos. Sabiam? E sabiam que eu posso dar glória a Deus? Como é que eu dou glória a Deus? É muito interessante que temer a Deus, temer, é aceitar Deus como meu soberano. Dar glória é fazer a vontade do meu soberano. Quando havia um rei, os súbditos tinham a fazer a vontade do rei, sim ou não? Então os reis estavam sob a jurisdição os súbditos estavam sob a jurisdição de quê? Do rei. E quando Cristo veio a este mundo, ele disse, vindo é o reino dos céus. Porque todo aquele que cumpre com a vontade de Deus faz parte do reino dos céus. Mas agora, Ruben, acabaste de dizer que era impossível guardar a lei de Deus, como é que estás a dizer que dar glória a Deus é obedecer-lhe? Parece uma contradição, não parece? Mas não é, porque o ministério é Cristo em nós. Vamos explorar um bocadinho mais esta ideia. Então, o mesmo apóstolo Paulo que disse que em mim nenhum bem existe, também disse o que é? Que eu estou crucificado com Cristo, no entanto eu vivo, mas não eu, mas sim quem é que vive nele? Cristo vive em mim. E eu queria vos fazer agora algumas perguntas. Pode ser? Gostam de perguntas? Eu gosto de perguntas. A obediência é algo natural para nós. Não é natural, não faz parte da nossa natureza. A nossa natureza é o que é? Pecaminosa. Então a nossa natureza leva-nos para o pecado. Então para nós obedecermos é algo natural ou sobrenatural? Nós podemos fazer coisas sobrenaturais. Então a obediência é impossível para nós. No entanto, Deus pode fazer coisas sobrenaturais ou não? Pode. Eu vou dar um exemplo prático. Os apóstolos faziam coisas sobrenaturais. Quando usavam o nome de Jesus. Por exemplo, Filipe estava a pregar ao eunuco, certo? Quando ele acabou de pregar ao eunuco, o que é que aconteceu ao Filipe? Foi teleportado. Certo? Isso é natural. O apóstolo Pedro estava a passar e a sombra do apóstolo Pedro curou pessoas. Isso é natural. Então como é que homens faziam coisas sobrenaturais? Porque não eram eles que faziam. Era Cristo neles. A obediência não é natural para o ser humano. É sobrenatural. Por isso não pode ser o homem a obedecer.
Tem que ser Cristo neles. Força. Posso dizer uma coisa? Fala alto. O próprio Cristo também disse que as obras que eu faço não as faço Isso. por mim mesmo, mas o Pai que vive em mim é quem faz as obras. Muito bem. É isso mesmo. Já vamos ler esse texto. Agora, perceberam? Força. Não é só uma questão dos homens, até os anjos. Se os anjos estiverem fora da presença de Isso. Deus, já não são anjos, são demônios. Então, nós só conseguimos fazer coisas sobrenaturais quando estamos na presença de Deus. Isso. Muito bem, irmão. E, para completar o que o irmão está a dizer, a obediência encaixa-se exatamente nisso. A obediência não é algo que está sobre o alcance da natureza caída. Então nós não podemos obedecer, mas Cristo em nós pode. Porque se as obras forem de Cristo, acham que são boas obras ou más obras? Então, vamos desenvolver um bocadinho mais esta ideia. Exatamente nesse sentido. O qual nós anunciamos, Colossenses, Paulo está a dizer, admoestando a todo o homem, ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, que apresentando-se todo o homem perfeito, o homem pode ser perfeito nesta terra antes da vinda de Cristo. O homem não pode ser perfeito, mas pode ser perfeito em Cristo. O que é que diz mais? Diz que para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que é? Que opera em mim poderosamente. Então o que é que o apóstolo Paulo nos está aqui a querer dizer? Está a querer dizer que o mistério, que era Cristo em nós, é Ele que faz o quê? Paulo tinha obras sobrenaturais com ele, sim ou não? Quem é que as fazia? Cristo. Não era ele que fazia. Ele sabia perfeitamente que não era ele que fazia. Mas isto é uma ideia já do Velho Testamento. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. E a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Então a justiça de Cristo é uma herança que Cristo quer dar aos seus filhos. E a justiça de Cristo está dividida em 3 partes. Se calhar já perceberam. A justiça imputada, que é o perdão dos pecados. A justiça comunicada, que é a transformação do caráter. E a justiça na prática, que é a obediência. Tudo isto é justiça de Cristo. E quando a gente fala que precisamos da justiça de Cristo, o que é que nós estamos a dizer? Precisamos ser perdoados, precisamos ser transformados e precisamos ser usados. Isto é a justiça de Cristo. Era isto exatamente que o apóstolo estava a falar. E é isto que Isaías nos ensina. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Eu não sei o que é que vocês acham disto, irmãos, mas isto é o sonho para a minha vida. Ruben, deixa o Senhor trabalhar em ti. Podemos todos nós pensar exatamente nisto. O objetivo desta vida, irmãos, não é eu obedecer à lei de Deus. O objetivo desta vida é deixar de fazer eu e permitir que seja Cristo a fazer tudo em mim. Este é o objetivo cristão. O objetivo cristão é abdicar da sua vontade e permitir que Cristo seja a sua vontade. De sorte que, meus amados, de modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência. Está a falar de quê? De obediência. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém. Todos os dias eu reclamo esta promessa para a minha vida. O meu sonho é que isto seja uma realidade, irmãos. E já tive muitos sonhos na vida. Mas cheguei a uma fase na minha vida que isto é o meu sonho. O meu sonho é que o Ruben deixe de governar a sua vida. E que seja o Senhor a fazer em mim o querer e o efetuar. Ora, mas a Bíblia diz literalmente para a gente obedecer. Diz ou não diz? Obedecei. Mas é muito interessante que muitas vezes nós focamos e nós dizemos aos outros, temos de guardar os mandamentos, temos de guardar a lei,
e citamos a Bíblia, nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus. Mas já repararem que o texto não termina aqui. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. E nós gostamos muito desta parte. Mas sabem o que é que diz a seguir? Entretanto, qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus, e nisto sabemos o quê? Pois é. Porque ninguém pode obedecer aos mandamentos se não for o quê? Cristo a obedecer nele. Então a obediência implica o quê? Que Cristo está em nós e nós nele. E mais, nós temos de ter esta noção. Temos de ter a noção que nós, pelos nossos esforços, nunca vamos conseguir obedecer. Porque a obediência é algo de sobrenatural. E é isto que o Santuário nos está a ensinar. O Santuário ensina-nos constantemente o quê? Que aquilo que nós precisamos não está ao nosso alcance. E por isso nós precisamos de confiar naquele que pode fazer tudo isto. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Não há outra maneira de guardar os mandamentos. Não adianta eu dizer a alguém guarda os mandamentos se eu não explicar o Evangelho da salvação. E o Evangelho da salvação é que é Cristo que tem que fazer isto em nós. Mas como é que isto funciona? É literalmente Cristo que mora em nós? Reparem que o apóstolo João esclarece. E nisto conhecemos que ele permanece em nós como? Pelo Espírito que ele nos tem dado. Então as obras do caminho do santuário são obras que são efetuadas em nós por quem? Através de quem? Agora reparem. Quando eu estou no mundo, quem é que luta comigo para eu aceitar a fé? É o Espírito Santo, não é? Quando eu estou no pátio, quem é que luta comigo para eu me arrepender dos meus pecados? É o Espírito Santo. Quando eu estou no lugar santo, quem é que transforma o meu coração? É o Espírito Santo. Quando eu estou no lugar santíssimo, quem é que faz a obediência em mim? É o Espírito Santo. Isto é uma progressão do trabalho do Espírito Santo na vida de um crente. E ele começa com um trabalho externo. Começa com levar-nos à crença em Cristo. Depois ele começa por levar-nos ao arrependimento. Depois ele começa a transformar o nosso coração para preparar-nos para ele poder literalmente habitar em nós. Lembram-se qual era o objetivo do santuário? Era para que Deus habitasse onde? O objetivo do caminho do santuário é para que Deus habite em nós. Porque nós é que somos o templo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não pode habitar num templo sujo ou defeituoso, irmãos. Por isso é que primeiro temos de ser perdoados e temos de ser transformados. Depois estaremos prontos a ser usados por Deus como vasos novos, através do seu Santo Espírito. É isto que Deus quer fazer. Isto é o Evangelho eterno. E deixamos Deus agir em nós. Porque reparem, e nisto conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pergunta, liberta-nos de quê? Mas agora, libertos do pecado, e feitos servos de Deus, tendes para o vosso fruto para santificação, e por fim, vida eterna. Então, há liberdade quando a verdade nos liberta, liberta-nos de quê? Do pecado. Como? Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Só onde está o Espírito do Senhor é que há liberdade do pecado. Vamos abrir agora a nossa Bíblia em Marcos 5. E vamos tentar entender como é que isto funciona, vendo a contrafação. Sabiam para tudo, todos os dons que Deus quer nos dar, Satanás tem uma contrafação, certo? E Marcos 5 temos a contrafação do que é o Espírito Santo em nós. Pode ser? Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 nós temos, o título da minha Bíblia diz, o endemoniado Gerazeno.
Conhecem a história? Quem era este senhor? Deixaram-me sozinhos. Já adormeceram. Quem era este senhor? É um homem que estava possuído por espíritos quê? Imundos. Muito bem, ok. Contem-me mais sobre ele. O que é que vocês conhecem sobre ele? Onde é que ele morava? No cemitério, ok. O que é que tentavam fazer este homem? Prendê-lo com cadeias de ferro. E o que é que ele fazia às cadeias de ferro? Ok, vou fazer uma pergunta simples. É normal um homem conseguir rebentar cadeias de ferro? Então isso é natural ou sobrenatural? Então concordam que aquele homem fazia obras sobrenaturais? Porquê? Porque nele habitava o quê? Um espírito mau. Estão a compreender o que eu estou a dizer? Alguém que é possuído pelo espírito demoníaco faz obras sobrenaturais que um homem não consegue fazer. E ele fazia várias dessas obras. A pergunta que eu vos pergunto agora é: quem é possuído pelo Espírito do Senhor também faz obras sobrenaturais. E uma dessas obras é a obediência. É por isso que nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida, irmãos. Porque nós precisamos de obras sobrenaturais. E isto não é só os milagres de cura que eles faziam. Viver uma vida de acordo com a vontade de Deus é uma obra sobrenatural. Diga, irmã. Eu ia dizer que nós somos sempre habitação de algum espírito. E penso que nós podemos escolher qual o espírito que habita em nós. Porque eles também habitam. Jesus expulsou vários. Agora, se expulsou é porque eles viviam dentro dos seres humanos. Exatamente. Então vamos continuar então. Esta é a contrafação de Satanás. Então, visto como o seu divino poder nos tem dado coisas que conduzem à vida e à piedade, isto é o apóstolo Pedro a falar, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para glória e virtude, pelas quais nos são dadas preciosas e muito grandes promessas, para que, por ela, vos torneis o que é? Participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que existe no mundo por causa das paixões. Este é o desafio do ser humano, ser participante da natureza divina. Foi uma solene realidade que Cristo veio para lutar a batalha como homem, em favor do homem. Sua tentação e vitória nos dizem que a humanidade precisa copiar o divino padrão. Desculpem, copiar o padrão. Lembra-se de eu ter falado de manhã? Devemos copiar a Cristo? Em que é que devemos copiar a Cristo? Os homens devem tornar-se participantes da natureza divina. Era assim que Cristo, como homem, fez as obras que fez. Era assim que Cristo, como homem, não vivia ele, mas o Pai vivia nele. A verdade deve estar plantada no coração. Deve dirigir o espírito e regular as afeições. Todo o caráter deve ser estampado com a expressão divina. Cada jota e cada tilde da palavra de Deus deve ser introduzido na vida diária. Aquele que se torna participante da natureza divina estará em harmonia com o grande padrão de justiça de Deus, sua santa lei. É a única maneira. Esta é a norma pela qual Deus mede as ações do homem. E esta será também a pedra de toque do caráter no juízo. Não é prova conclusiva de que um homem é cristão ao manifestar ele êxtase espirituais sob circunstâncias extraordinárias. Santidade não é... O que é que não é? Arrebatamento. É inteira entrega da vontade de Deus. É viver por toda a palavra que sai da boca de Deus. É fazer a vontade de nosso Pai Celestial. É confiar em Deus na provação, tanto nas trevas como na luz. É andar pela fé e não pela vista. É apoiar-se em Deus com indiscutível confiança. É também descansar em seu amor. Este é o desejo de Deus para cada um de nós.
sejamos participantes da natureza divina, que entreguemos completamente a nossa vontade. Acham que é fácil entregar a nossa vontade nas mãos de Deus? É fácil abdicar daquilo que nós queremos fazer, da maneira que nós queremos dirigir a nossa vida? Pois muito bem, Deus não pode habitar num coração que não abdique completamente da sua vontade própria. É viver pela palavra de Deus, é confiar em Deus independentemente das circunstâncias, é andar pela fé e não pela vista. Vocês sabem que o apóstolo Paulo é muito interessante, que ele, numa das suas primeiras cartas, ele inclui-se naqueles que têm esperança de ver Cristo sem passar pela morte. Conhecem as palavras? E nós, os vivos, veremos Cristo a vir nas nuvens dos céus. No entanto, no livro de Filipenses, no capítulo 2, ele já diz que a esperança dele está na ressurreição. Porquê que na carta aos Tessalonicenses ele diz que a esperança dele era ver Cristo vindo nas nuvens dos céus, mas em Filipenses ele já diz que a esperança dele estava na ressurreição e que, como é que ele diz, que a sua herança estava guardada para ele? Porquê que ele diz isso? Porque em Filipenses capítulo 2 ele já sabia que ia morrer. Muito bem. Foi bastante mais tarde, e já tinha mais de 60 anos o apóstolo Paulo, e ele estava preso em Roma. Não sei se já estiveram em Roma. Em Roma tem lá a prisão onde provavelmente Paulo esteve quando escreveu a carta aos Filipenses. Chama-se a prisão Marmita e fica no subsolo, ok? Hoje existe uma escada em caracol para entrar lá para dentro, mas na altura do Paulo só existia um buraquinho assim no teto, ok? Era a única fonte de entrada diária de luz. E ele estava lá dentro, o apóstolo Paulo. Eu já lá estive, aquilo é um sítio frio e úmido. Não imagino estar lá mais do que umas horas. Se bem que agora tem ventilação e tem uma escada, não é? Mas eu tento imaginar o apóstolo Paulo preso ali. Não era um sítio agradável para ele estar. Mas sabem que foi lá que ele escreveu a carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses é uma carta muito pequenina. Ele já sabia que ia morrer. E sabem qual é a palavra que ele mais repete no livro de Filipenses, em que ele repete 16 vezes? Regozijai-vos. O que é que quer dizer regozijai-vos? Sede felizes. Na minha cabeça isto faz um bocado de confusão. Como é que o apóstolo Paulo, nas circunstâncias em que estava, está a escrever uma carta à igreja de Filipo e a dizer sede felizes? E ele tinha razão para estar infeliz, tristes ou não tinha? Aos nossos olhos humanos. Tinha razão para estar a perguntar a Deus, porquê? Porquê que eu estou aqui nesta prisão? Não tenho andado a fazer a tua vontade? Mas é isso que ele diz. Não. Ele diz que o cristão não tem nenhum motivo para não estar? Pois é. Isto é difícil, não é? Mas ele compreendia e confiava em Deus em qualquer circunstância. Bem, vamos andar, que o relógio está já a olhar para mim de lado, não é? E eu queria acabar hoje. Estamos a tentar fazer uma coisa difícil, não é? Na sexta-feira resumimos 2 pregações numa. Hoje de manhã resumimos 3 pregações numa. E agora estamos também a resumir outras 3 numa. Então estamos a fazer aqui um recorde, não é? Mas reparem bem o que é que diz. Pela graça divina é comunicado ao homem o que é? Poder sobrenatural, que opera em seu espírito, coração e caráter. É uma comunicação da graça de Cristo que se discerne no pecado em sua natureza odiosa, sendo afinal expulso do templo da alma. Pode ou não o pecado ser expulso do ser humano? Pode. Por sua vida e morte, desculpem, não avancei. Por sua vida e morte provou Cristo que a justiça divina não destrói a misericórdia, mas que o pecado pode ser perdoado e de que a lei é justa, sendo possível obedecer-lhe perfeitamente. Amém? Mas eu nunca, irmãos.
Eu nunca. Nós nunca podemos fazer isto. Só Cristo em nós. E como dizia ao bocado a irmã e muito bem, Cristo é o nosso exemplo. 3 vezes Cristo afirmou isto categoricamente. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Temos noção disto, irmãos? Cristo disse, eu, por mim mesmo, não posso fazer nada. Porquê? Porque Ele veio a este mundo como quê? Como um homem. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade que Ele me enviou. Ele compreendeu que não tinha que fazer a sua vontade, sim ou não? Mas, prosseguiu, pois, Jesus, quando tiveres levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço de mim mesmo. Mas como o Pai me ensinou, assim falo, e aquele que me enviou está comigo. Não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. João 14 diz, há tanto tempo estou convosco, ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Não há nada que Jesus tenha feito neste mundo sobrenatural que tenha sido por Ele mesmo. Mas foi através da obra de Deus nele. Foi através da obra do Espírito Santo nele. Cristo foi alguém que dependeu totalmente de Deus. Como homem nesta terra, dependeu totalmente do Pai. E era o Espírito Santo que fazia todas as suas obras, incluindo a obra de obediência. E Ele é o grande exemplo para nós. Na Bíblia aparece dezenas de vezes estas palavras. Purificai-vos, santificai-vos, obedecei. Diz ou não diz? Só no livro de Deuteronômio aparece dezenas de vezes. Deus a dizer ao ser humano, vocês têm que se purificar, têm que se santificar e têm de obedecer. Eu vou fazer esta pergunta, vocês por esta altura já devem saber. Nós podemos nos purificar? Nós podemos nos santificar? Nós podemos obedecer? Porquê é que Deus está sempre a dizer que nós temos que nos purificar? Que nós temos que nos santificar e temos que obedecer? Se Ele sabe que isso para nós é impossível. Porque Ele está-nos a tentar insistentemente ensinar sempre a mesma coisa. Nós é que somos teimosos. E Ele está a dizer, tu não podes fazer. Deixa-me fazer isto em ti. Deixa-me perdoar-te. Deixa-me santificar-te e deixa-me obedecer em ti. Esta é a mensagem da justiça de Cristo. A justiça de Cristo é exatamente isto. E a justiça de Cristo é algo que é praticado. Não é uma doutrina teórica, irmãos. A justiça de Cristo é algo prático na nossa vida. A obediência é 100% de Deus, 0% do homem. Nós não podemos obedecer, mas pelo exemplo de Cristo nesta terra. E Ele quer fazer em nós o quê? Tanto a vontade, tanto o querer, como o efetuar. E nós, o que é que nós temos que fazer? Temos que nos consagrar diariamente ao Senhor. Temos que entregar a nossa vontade ao Senhor. Temos que viver pela fé e pela palavra. Temos que ter confiança incondicional. Porquê? Porque a fé é o meio pela qual aceitamos Cristo em nós para a obediência. Deus só pode fazer isto em ti, se tu deixares. Toda a justiça de Cristo se divide em 3 partes. Justiça imputada, justiça comunicada e justiça na prática. Todas elas são pela fé. Todas elas são impossíveis ao ser humano. Todas elas Deus quer fazer em nós. Deus quer nos perdoar. Deus quer nos transformar. E Deus quer obedecer em nós. Eu queria terminar... Sim. Posso, com certeza. Eu queria terminar
fazendo um resumo, pode ser? E vamos usar um versículo, uma passagem da Bíblia, onde nós tivéssemos feito isso no início, não tínhamos de ter falado nada. Porque está tudo neste resumo. E encontra-se no livro de Ezequiel. Vamos abrir o livro de Ezequiel. Mas eu sou sincero, já tinha lido tantas vezes este versículo e nunca tinha percebido o que é que este versículo estava a dizer. E quando eu percebi o caminho do santuário, este versículo se tornou claro para mim. Então, antes de lermos o versículo, Ezequiel 36. Quando nós lemos estes versículos, eu quero que vocês façam o seguinte. Vamos ler estes versículos e ter em mente o caminho do santuário, está bem? Caminho do santuário são 3 coisas. O que é? Primeiro, perdão, pátio, certo? Justificação pela fé. Segundo, lugar santo, que representa o quê? Santificação, transformação, muito bem. Terceiro, lugar santíssimo, que representa o quê? Obediência. Mas a nossa obediência? Não, a obediência de Cristo em nós, tá? Então vamos ler. Vamos ler Ezequiel 36 e vamos começar pelo versículo 25. Diz o seguinte: então espargirei água pura sobre vós e ficareis... O que é isto no santuário? É a justificação. É o pátio, certo? Purificação. Perdão. Muito bem. De todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei. Primeiro passo, Deus quer perdoar. Muito bem. Versículo 26. Segundo passo, e vos darei um coração novo. O que é um coração novo? É o nosso caráter transformado. Isto é no lugar santo. Muito bem, vamos continuar. E porei em vós um espírito novo. Então, espera lá. O que é que Deus quer fazer em nós? Pôr o quê? Pôr o quê? Não. Qual é o último passo que acabamos de ler? Pôr em nós o quê? Um espírito novo. Mas para isso, primeiro tem que fazer o quê? Purificar, transformar e depois estamos prontos para quê? Para um espírito novo. Foi o que nós estudamos no caminho do santuário, sim ou não? Sim. Para quê? Vamos continuar a ler. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Está a falar outra vez da santificação. E agora diz para quê é que é o espírito novo. Versículo 27. Porei em vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observareis. Perceberam o que é que diz? E farei. Deus não está a dizer e tu vais fazer. Não. Eu vou fazer em ti. Quando isso acontecer, o 31 diz, então, quando isso acontecer, vos lembrareis dos vossos maus caminhos e das vossas ações que não foram boas e tereis nojo em vós mesmos e à vossa própria vista por vossas iniquidades e por vossas abominações. É aquilo que Ellen White fala no Caminho de Cristo de odiar o pecado. E isso é algo que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Deem a Deus a mais preciosa oferta que lhes é possível oferecer. Deem-lhe o coração. E ele lhes fala dizendo, vesti-los-ei com a minha justiça, as vestes de bodas, e lhes prepararei para a ceia das bodas do Cordeiro. Quando revestidos pela minha justiça, pela oração, pela vigilância, pelo estudo diligente da palavra, estarão aptos a atingir uma norma elevada. Acabamos de resumir tudo o que nós vimos. Irmãos, Deus quer fazer esta obra extraordinária na nossa vida. Deus quer nos perdoar, é verdade. Mas o perdão é só o primeiro passo. Deus quer nos transformar, é verdade. Mas Ele quer nos transformar para poder habitar em nós. Para poder fazer as obras em nós. E este é o desafio do caminho do santuário. Esta é a terceira mensagem angélica. Cristo, a nossa justiça. Irmãos, o que é que nós estamos à espera? Se Deus nos dissesse para caminhar 100 km para obter a salvação, se calhar nós já tínhamos caminhado. Nem que fosse de joelhos.
Se Deus nos dissesse que tínhamos que ir a determinado sítio, nós tínhamos ido. Se Deus nos dissesse que tínhamos que pagar determinada quantia, nós tínhamos pago. Mas não é isso que Deus diz. Deus diz, eu quero habitar em ti. No entanto, só há um obstáculo para isto ser uma realidade na minha vida. Sabem quem é esse obstáculo? Sou eu. As minhas decisões afastam o Senhor de mim. E por isso, aquilo que o Senhor nos pede é que vamos buscar poder à fonte. Aquilo que o Senhor nos pede é que diariamente nos consagremos a Ele. Aquilo que o Senhor nos pede é que não tenhamos coragem de sair de casa sem nos consagrarmos primeiro ao Senhor. Aquilo que Ele nos pede é que nós nos apaixonemos pela Sua palavra. Aquilo que Ele nos pede não é nada que nós não possamos fazer. Será que nós amamos a Deus em primeiro lugar? O que é que nos está a impedir de ter uma vida de consagração? É muito interessante, irmão. É muito interessante, irmã. Porque ontem ou hoje de manhã, já não me lembro. Lembram-se? A mensagem à igreja de Laodiceia é Cristo a bater à porta do nosso coração. Porquê? Porque Ele está do lado de fora, irmãos. A igreja de Laodiceia é a igreja que conhece a verdade, sabe a verdade, mas tem um problema. Está sozinha. Cristo está a bater à porta do coração. Somos nós que temos que convidar Cristo a entrar. Para isso, nós já sabemos o mapa completo. Nós já vimos o que é que temos que fazer. Temos que nos arrepender da nossa vida de pecado. Temos que pedir perdão ao Senhor. Temos que aceitar o seu perdão. Temos que nos desligar do mundo. Temos que pegar na sua palavra. Temos que ser instrumentos na mão do Senhor para levar a palavra aos outros. Temos que ter uma vida de oração. E a promessa é: Cristo fará tudo em nós. Não sejamos obstáculos para a ação de Deus na nossa vida. Se alguma vez vos perguntarem, é possível ao homem obedecer à lei de Deus? A resposta é não, é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. E se Ele habitar em mim, isso será uma realidade. Então o desafio para nós, irmãos, é esvaziar-nos a nós mesmos e deixar que Deus faça tudo em nós. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos dirija sempre e que nos ajude a uma entrega diária da nossa vontade relativamente à vontade dEle. É o desejo para mim e para cada um de vós. Continuação de bom sábado. Amém.